Preparem-se para um verdadeiro festival de revelações aqui. O que estamos presenciando, a ruptura pública e final entre Donald Trump, o homem à frente da nação mais poderosa do mundo, e Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Mas antes, um apelo dos criadores deste vídeo. Olá, como você está? Se está aqui, é porque valoriza um conteúdo de qualidade. E é por isso que quero falar com você de forma sincera e direta. Nosso canal já ultrapassou a marca de 4.000 horas assistidas, um número impressionante que mostra o quanto nosso conteúdo tem sido relevante para milhares de pessoas. Só nos últimos vídeos, passamos das 30.000 visualizações, o que é simplesmente incrível. Mas há um detalhe crucial. Ainda não atingimos os 1.000 inscritos necessários para monetizar o canal. E é aqui que preciso da sua ajuda. Criar conteúdo informativo e de qualidade como o nosso exige muito mais do que apenas gravar. Envolve um investimento significativo de tempo, pesquisa, edição, roteiro e também financeiro, desde softwares e equipamentos até plataformas que usamos para entregar algo que realmente faça a diferença na sua vida. Cada vídeo é feito com muito cuidado, dedicação e, acima de tudo, com responsabilidade. Mas manter esse ritmo sem nenhum tipo de apoio ou retorno se torna um grande desafio. Então, se você assiste, gosta e aprende com os vídeos, faça um pedido sincero. Inscreva-se no canal agora mesmo. É de graça, leva menos de 5 segundos e faz toda a diferença para o futuro deste projeto. Sua inscrição é o combustível que me motiva a continuar. É ela que me dá forças para não desistir, mesmo diante de todas as dificuldades. Estamos quase lá, e com a sua ajuda, vamos alcançar nossa meta. Vamos ao vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. E se puder, além de se inscrever, compartilhe este vídeo com alguém que também vai se beneficiar do conteúdo. Vamos juntos fazer este canal crescer. Um forte abraço e vamos ao vídeo de hoje. O que começou como um grande potencial no Departamento de Eficiência do governo, o DOGE, em meio a uma guerra de egos de consequências imprevisíveis aos rumos da política americana e mundial. Do outro lado, a Trump, um presidente recém-empossado como chefe do país com a maior economia do planeta. Do outro, Musk, dono da Tesla, SpaceX e da plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. Quando dois colossos desse tamanho brigam, o mundo inteiro treme. O DOGE deveria ser a joia da coroa da administração de Trump, economizando trilhões em gastos do governo. E havia fortes indícios de que o plano seria eficiente e que prometiam, sob suas regras, descobrir um truque para economizar $1 trilhão aos cofres americanos. Mas o tempo tende a estragar as coisas. As primeiras fissuras apareceram quando Musk começou a questionar abertamente as decisões de Trump. Como um furacão que começa a se formar no oceano, pequenas discordâncias têm se transformado em tempestades políticas que ameaçam engolir ambos os protagonistas. E vocês não vão acreditar no que descobrimos nos bastidores dessa ruptura. A desistência de Elon Musk do DOGE não foi um adeus educado, foi uma declaração de guerra. Em maio de 2025, após apenas 4 meses no comando do Departamento de Eficiência Governamental, Musk havia abandonado o cargo de forma abrupta, em decorrência de diferenças de opinião com a administração Trump, dando lugar a uma irreconciliabilidade definitiva. Vamos aos fatos que a mídia mainstream não conta. Musk não desistiu por conflitos de interesse ou limitações de tempo, como inicialmente apontado. Fontes próximas a Musk nos contam que a verdadeira razão está no crescente desconforto dele com as decisões políticas de Trump, que estavam em desacordo com seus próprios princípios fiscais. Este bilionário de tecnologia, que é obcecado por eficiência e redução de custos,
estava em uma situação insustentável enquanto Trump se envolvia na reversão de algumas das mais drásticas diretrizes do Doge. Durante o seu tempo no cargo, Musk foi capaz de despedir 250 mil empregados federais, cortou drástica e rapidamente o orçamento de agências como EPA e NOAA e concretizou reformas que pareciam impossíveis. Mas Trump, submetido à pressão de aliados políticos e lobbies poderosos, voltou atrás em várias dessas ações. Para Musk, isso foi uma traição aos princípios que inicialmente os uniram. O ponto de virada veio quando Trump apresentou seu Mega Bill, um pacote de gastos de trilhões de dólares e cortes fiscais que Musk considerou destruir todo o trabalho do Doge. Neste momento, o empresário tomou a decisão de que não poderia mais emprestar seu nome e credibilidade a um governo que ele considerou fiscalmente irresponsável. A despedida pública foi cordial, mas quem conhece Musk sabe que por trás daquela cortesia havia raiva reprimida, que não demorou muito para explodir. Mas o que exatamente Trump fez que deixou Musk tão enfurecido? E como essa raiva se transformou em ataques públicos brutais? Fique atento para o capítulo 3, onde trouxemos as declarações que incendiou esta guerra. Se vocês acharam que Musk ia sair quieto de cena, se enganaram. O homem que revolucionou a indústria automobilística e a espacial não é o tipo de pessoa que aceita derrotas em silêncio. E quando decidiu vir a público, suas palavras foram bombas nucleares no cenário político americano. Em junho de 2025, quando Trump apresentou o seu controvertido projeto de lei orçamentário, Musk não economizou nas críticas. Em uma série de posts explosivos no X, ele chamou o projeto de abominação repugnante e uma traição aos princípios fiscais básicos. E não parou por aí. Musk foi além, pedindo publicamente aos senadores republicanos para matem o projeto de lei, gritando em letras maiúsculas como se estivesse tentando ser ouvido em uma câmara de eco digital. Para compreender o conteúdo dessas frases, precisamos ter em mente que esse projeto de lei não era qualquer projeto de lei, mas o coração da agenda interna de Trump, incluindo cortes fiscais, investimentos em infraestrutura e medidas tidas pelo presidente como essenciais para seu legado. Portanto, quando Musk atacou essa iniciativa radicalmente, ele atacou diretamente o escritório e a competência de Trump. A revolta de Musk começou a germinar na medida em que começou a explicar suas objeções. O plano significaria trilhões em adição a um déficit nacional já superior a 36,2 trilhões. Para aquele que prometeu 1 trilhão em economias, assistir o governo propor tal quantidade em gastos era como uma queima de dinheiro público em tempo real. O empresário, entretanto, não fez apenas críticas técnicas. Ele também atacou a integridade do processo, alegando que o projeto estava repleto de favores políticos e concessões a grupos de interesse em detrimento do contribuinte norte-americano. Cada tweet de Musk era como uma agulhada no lado macio da credibilidade de Trump. Esta parte vocês não vão acreditar. A resposta de Trump a esses ataques foi tão mortífera que alterou completamente o tom dessa guerra. Permitam-nos convidá-los para o capítulo 4, onde revelamos a resposta brutal de Trump. Donald Trump nunca foi conhecido por aceitar críticas em silêncio. E quando Elon Musk decidiu desafiá-lo publicamente, o presidente mostrou por que é considerado um dos políticos mais impiedosos da história americana. A resposta de Trump foi calculada, devastadora e projetada para atingir Musk onde mais doía: seu império empresarial. Elon ficou louco, declarou Trump em uma coletiva de imprensa que entrou para a história. Mas essa foi apenas a abertura. O presidente, com sua característica capacidade de transformar defesa em ataque, começou a questionar não apenas as críticas de Musk, mas sua própria capacidade de liderança e integridade empresarial. Trump foi direto ao ponto mais sensível,
os contratos governamentais que sustentam uma parte significativa dos negócios de Musk. A SpaceX, empresa espacial de Musk, tem contratos bilionários com a NASA e o Departamento de Defesa. A Tesla também se beneficia de incentivos fiscais e contratos governamentais. Trump, com a frieza de um estrategista experiente, sugeriu que talvez fosse hora de reavaliar essas parcerias. Quando alguém morde a mão que o alimenta, observou Trump, talvez chegue a hora de parar de alimentá-la. A mensagem foi clara. Atacar o presidente poderia ter consequências financeiras devastadoras para o império de Musk. Mas Trump não ficou apenas nisso. Logo, ele começou a questionar as decisões de Musk, sugerindo, inclusive, que talvez o Doge não fosse tão bom quanto anunciavam. Ele prometeu economizar $1 trilhão, mas cadê? Indagou o presidente, semeando as sementes da dúvida sobre o que Musk enaltecia. A estratégia de Trump era clara: transformar Musk de uma legítima crítica em uma figura descontrolada, alguém que perdeu o caminho e não deveria ser levada a sério. Era a guerra psicológica em seu melhor formato, mas Musk não era o tipo de cara que se deixava intimidar por ameaças. Sua resposta foi tão impressionante que fez até os observadores mais experientes perderem o fôlego. Descubram no capítulo 5 como isso se tornou pessoal e perigoso. A guerra entre Trump e Musk ultrapassou todas as linhas vermelhas quando ambos decidiram tornar seus ataques pessoais. O que tinha começado como um embate político sobre quem gastava mais dinheiro dos contribuintes virou uma guerra de egos, que expôs os lados mais sombrios de ambos os titãs. Musk, que demonstrou sua habitualmente perversa e impulsiva personalidade nas redes sociais, decidiu tornar os ataques muito mais pesados. Em uma série de postagens que por muito chocaram até seus leais seguidores, ele começou a insinuar sobre o passado de Trump, incluindo um breve aceno para as controvertidas associações e as questões de moralidade do presidente. O ponto de virada final se deu quando Musk comentou sobre as associações de Trump no passado, incluindo acenos indiretos para o escândalo de Jeffrey Epstein. Mesmo sendo cuidadoso o suficiente para não lançar uma acusação direta, Musk deixou claro que tinha informações que poderiam ser interessantes para o povo americano. Foi como ver um pavio aceso em direção a um barril de pólvora. Trump, enfurecido com as insinuações, partiu para a ofensa em uma fúria tão astuta quanto a de poucos vistos. O presidente reafirmou suas ameaças aos contratos governamentais de Musk e, depois disso, talvez por conta do calor da batalha, começou a indicar que talvez fosse necessária uma investigação mais profunda sobre as práticas comerciais da Tesla e SpaceX. O recado era inconfundível. Se Musk quer jogar sujo, Trump estava mais do que disposto a mostrar que sabia jogar ainda mais sujo. A situação tornou-se tão tensa entre os dois lados que assessores de ambos começaram a trabalhar nos bastidores para tentar uma pacificação. Wall Street entrou em parafuso, com as ações da Tesla caindo e investidores ansiosos com a perspectiva de uma guerra regulatória destinada a revirar o império de Musk. Porém, o que mais chocou os observadores foi a real possibilidade de que sua guerra poderia ter consequências muito além dos dois homens. Quando dois homens poderosos decidem se destruir mutuamente, o mundo pode ser atingido pelos estilhaços. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Os mercados financeiros entraram em convulsão. Aliados políticos foram forçados a escolher lados. E a maior crise constitucional começou a se formar. Veja no capítulo 6 que essa guerra pessoal se transformou numa crise nacional. O mundo financeiro não estava pronto para o espetáculo de uma guerra aberta entre o presidente dos Estados Unidos e o homem mais rico do mundo. Quando Trump e Musk decidiram transformar suas divergências políticas em uma contenda pessoal,
Os mercados reagiram com o pânico de quem testemunha um terremoto econômico ao vivo. As ações da Tesla caíram 23% em apenas 3 dias de disputa aberta, sucumbindo a uma perda de mais de 150 bilhões de dólares em valor de mercado. A SpaceX, embora não seja uma empresa de capital público, viu os investidores privados questionarem o valor do dinheiro das ações da companhia pela primeira vez em anos. O vasto e diversificado império de Musk, construído ao longo de muitas décadas, estava sendo confrontado por uma força que ele subestimou: a capacidade de retaliação do governo dos Estados Unidos. No entanto, o descontrole não estava limitado às empresas de Musk. No geral, o setor tecnológico se agitou, com investidores se perguntando se outros magnatas da tecnologia poderiam se tornar alvo da ira de Trump. As ações da Amazon, do Google e da Microsoft caíram bastante, enquanto analistas consideravam a possibilidade de uma guerra contra Big Tech, encabeçada pela Casa Branca. A situação piorou com o fato de Trump dar alguns sinais que suas ameaças não eram apenas blefes. O Departamento de Justiça anunciou uma revisão ampla dos contratos federais com empresas de tecnologia, mencionando preocupações sobre conflito de interesse e eficiência. Embora não mencionasse Musk na ocasião, todos entenderam o recado. Wall Street mergulhou em um comportamento de crise. Analistas seniores fizeram comparações com os piores dias da Guerra Fria, quando as tensões geopolíticas arriscaram abalar a estabilidade da economia mundial. Neste caso, no entanto, a guerra era interna aos próprios Estados Unidos, uma disputa entre dois americanos que estavam em posição de ameaçar economias inteiras com seus bens. As repercussões se tornaram globais. As bolsas de valores da Europa e da Ásia reagiram mal às notícias provenientes de Washington, que também provocaram preocupações privadas em relação à estabilidade da liderança americana. Mas vocês ainda não viram nada. Quando os republicanos foram obrigados a escolher entre Trump e Musk, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Esteja preparado para o capítulo 7, onde demonstramos como essa guerra dividiu o Partido Republicano. A polêmica entre Trump e Musk criou uma dificuldade que nenhum estrategista republicano tinha previsto: quem escolher entre o líder do partido e um dos seus principais doadores. O atrito revelou fissuras profundas dentro do GOP que poucos sabiam existir, transformando uma disputa individual em uma emergência do partido que pode redefinir o conservadorismo americano. No campo de Trump, dominaram os leais tradicionais, os congressistas que devem suas carreiras ao cuidado do presidente e que enxergam qualquer desafio à sua autoridade. Senadores como Ted Cruz e Josh Hawley apressaram-se em alinhar-se com Trump, argumentando que não poderia questionar publicamente a liderança do presidente. Mas, de forma surpreendente, Musk encontrou aliados em cantos inesperados do partido. Os republicanos fiscalmente conservadores, liderados por pessoas como Rand Paul e outros membros do Freedom Caucus, começaram a apontar apoio discreto às críticas de Musk de gastos excessivos. Para esses congressistas, as inquietações de Musk sobre o déficit nacional reverberavam mais forte do que lealdade cega pelo partido. A cisão se tornou evidente quando alguns senadores republicanos começaram a criticar abertamente o projeto de lei de Trump, exatamente como Musk havia desejado. Esse foi um momento sem precedentes. Membros do próprio partido do presidente estavam seguindo os conselhos de alguém que Trump havia declarado ser o seu inimigo. A situação se complicou ainda mais. Os grandes doadores partidários foram forçados a escolher lados. Muitos deles tinham contribuído tanto para as campanhas de Trump como para as iniciativas de Musk. Agora, parecia que escolher apoiar um deles significava que o outro aconteceria fora da situação. A liderança do partido trabalhou febrilmente nos bastidores, tentando forçar uma reconciliação que parecia cada vez mais impossível. Mitch McConnell,
o verdadeiro veterano em crises políticas, confessou em privado que nunca tinha ouvido de alguém estar em uma situação em que os dois pesos pesados republicanos, ou alguém como Musk, neste caso, tivessem sido fibrilados para se destruir um ao outro. A divisão chegou a tal ponto que alguns republicanos começaram a sugerir publicamente que era necessário escolher o futuro do partido. Era uma escolha entre o populismo trumpista e o conservadorismo fiscal high-tech, representado por Musk. Contudo, essa divisão dentro do GOP foi apenas o início. Quando os democratas se deram conta da possibilidade de tirar proveito dessa guerra civil nos republicanos, as coisas tornaram-se ainda mais intrincadas. Vejam no capítulo 8 como os adversários de Trump tentaram se beneficiar com este problema. Se existe algo que os democratas sabem fazer muito bem, é tirar proveito de divisões entre os republicanos. A batalha Trump-Musk lhes proporcionou uma chance valiosíssima que eles não deixaram passar. Líderes democratas que por meses se esforçaram em busca de formas de atingir a popularidade de Trump, repentinamente estavam nadando em munições políticas. Nancy Pelosi, com sua extraordinária habilidade em combate, foi uma das primeiras a conhecer a bomba relógio desta situação. Aqui está uma lição para todos nós. Quando seus próprios aliados começam a chamá-lo de fiscalmente imprudente, ela disse em uma coletiva que viralizou: talvez os americanos devam prestar atenção. A estratégia dos democratas era simples: amplificar as críticas de Musk e, dessa forma, dar respaldo e credibilidade para suas próprias reclamações em relação ao comportamento de Trump. Chuck Schumer, no Senado, foi até mais direto. Começou a fazer citações literalmente diretas de tweets de Musk envolvendo gastos excessivos em discursos no plenário, usando as palavras do bilionário para criticar projetos de lei da oposição. Era um feito surreal. Democratas estavam citando o homem mais rico do mundo em ataques contra políticas conservadoras. O resultado foi a formação de um intrigante paradoxo político. Os democratas se viam defendendo os pontos da eficiência governamental de Musk, enquanto os republicanos eram obrigados a defender gastos que normalmente instigariam suas críticas. Os papéis foram bastante invertidos. O Comitê Nacional do Partido Democrata lançou uma campanha de anúncios publicitários chamada Até Mesmo Ele Sabe, que misturava clipes de Musk criticando Trump com dados sobre déficit e gastos, uma das quais era propaganda política impecável, colocando as palavras de um aliado de Trump contra ele mesmo. Significativamente, alguns democratas começaram a fazer movimentos sutis em direção a Musk, reconhecendo que sua influência tecnológica e suas finanças poderiam ser de grande valia numa eventual coalizão contra Trump. Embora nenhum democrata esteja prevendo que Musk mude de partido, a potencialidade de neutralizar sua influência republicana era tentadora demais para passar batido. A jogada mais esperta ocorreu quando os democratas começaram a apresentar propostas legislativas a respeito de conflitos de interesse dos órgãos do governo, usando o caso Musk-Doge como justificativa. Era uma maneira de forçar os republicanos a optar entre defender Musk e, assim, criticar o ex-presidente Trump, ou defender Trump e, assim, admitir que existem problemas de ética. Mas enquanto os políticos estavam jogando um jogo de xadrez em 3 dimensões, uma questão muito mais grave estava aflorando. Essa guerra estava se transformando em uma crise constitucional que ninguém havia previsto. Confiram mais no capítulo 9, como juristas estavam começando a questionar os próprios fundamentos do conflito. A batalha entre Trump e Musk revelou um defeito crítico que poucos americanos tinham notado antes. O que acontece quando o maior poder político do país entra em colisão com o maior poder econômico? Juízes constitucionalistas começaram a levantar questões incômodas que não tiveram respostas fáceis em 250 anos de história americana. A primeira questão foi levantada quando Trump ameaçou cancelar contratos do governo com empresas de Musk.
Embora a lei ofereça ao presidente autoridade executiva sobre contratos do governo, usar essa autoridade para reprimir críticas políticas levanta sérias questões de abuso de poder. Os grupos de direitos civis começaram a se preparar para entrar com ações judiciais, alegando que Trump violou a primeira emenda, levando em conta que a utilização do poder do governo para punir discurso político protegido. Entretanto, a situação de Musk se complicou ainda mais quando ele começou a utilizar sua própria plataforma X para amplificar as críticas contra o chefe do governo. Com milhões de seguidores e algoritmos suficientemente poderosos para ajudar a influenciar eleições, Musk tinha o poder de moldar a opinião pública em uma escala que rivalizava com a das organizações de comunicação. A questão constitucional se transformou em: até onde um cidadão privado pode utilizar os recursos privados para atacar um presidente eleito? Os especialistas constitucionais se dividiram em duas partes. Tanto Trump como Musk estavam exercendo direitos constitucionais legítimos. Trump, como chefe do executivo, estava, por assim dizer, controlando contratos de governo. Musk, como cidadão, estava exercendo liberdade de expressão. Ou que ambos se tornavam um risco, que os dois estavam desenvolvendo um tipo de estilo de ação que poderia acabar em algum tipo de governo autoritário? Porém, começou a se complicar mais quando alguns dos estados começaram a determinar que poderiam estar sob investigações se houvesse manipulação do mercado. As declarações públicas de ambos haviam sido de tal forma que tinham o potencial de produzir uma oscilação suficientemente violenta nos mercados financeiros. Um grupo bipartidário de juristas publicou uma carta aberta na qual fez o alerta de que o embate estava testando os limites do sistema de freios e contrapesos da América de maneiras inesperadas. Segundo eles, quando o poder político e econômico extremos entram em guerra, o sistema de justiça existente pode não ser suficiente para acabar com os danos. A Suprema Corte, pela primeira vez em décadas, estava começando a receber petições solicitando intervenção urgente numa disputa política. Embora a Corte tenha evitado tradicionalmente questões políticas, a extensão e as implicações constitucionais do conflito Trump-Musk estavam fazendo os juristas levar a sério a possibilidade de uma ação sem precedentes. E então, quando parecia que a situação não poderia ficar mais eletrizante, ocorreu algo que ninguém previu. Um acontecimento que mudou totalmente o desenvolvimento da guerra e fez com que Trump e Musk reconsiderassem as suas estratégias. Descubram no capítulo final o que foi que finalmente começou a mudar os rumos dessa batalha épica. A hora mais crítica dessa saga extraordinária chegou. O momento em que cada um dos dois protagonistas reconheceu que sua guerra estava machucando mais do que cada um deles esperava. A vida pode ser uma coisa horrível para interromper até as disputas mais prodigiosas, e foi exatamente isso que aconteceu na primeira semana do mês de junho de 2025. O primeiro sinal de mudança surgiu de uma fonte inesperada: os próprios filhos de ambos os homens, Donald Trump Jr. e alguns dos filhos de Musk estavam começando a demonstrar preocupações privadas com o impacto que a briga estava gerando em suas famílias e no próprio país. Quando as pessoas próximas começaram a intervir, Trump e Musk foram forçados a se deparar com as consequências reais de suas ações. O momento de definição ocorreu quando os dados econômicos mostraram que a incerteza provocada pela briga custou à economia americana mais de 500 bilhões de dólares em perda de valor de mercado. Investidores internacionais começaram a duvidar da segurança do sistema americano e agências de rating sinalizaram possíveis rebaixamentos da dívida americana se não pusessem um fim na disputa. Ironicamente, a eficiência que Musk tanto prezava começou a colocá-lo em uma posição difícil. Os empresários e investidores, inclusive alguns que apoiaram ambos os homens, estavam começando a pressionar por uma desescalada. Warren Buffett, em uma rara declaração pública, disse que
Quando dois colossos se enfrentam, é a economia que sangra. Trump começou a dar sinais de trégua quando, em uma conversa coletiva, disse que talvez tivesse reagido de maneira emocional demais para as críticas de Musk. Esta era a primeira vez que Trump se mostrava um pouco mais aberto, e analistas políticos experientes viram isso como uma tentativa de dar um lugar seguro a ambos os lados. Musk suavizou o tom de suas cartas no X, começou a evitar ataques frontais e focou novamente em questões de política pública, sinalizando que poderia estar começando a separar as diferenças políticas dos conflitos pessoais. Contudo, a pergunta que fica é: esta trégua vai se manter? Ou somos apenas espectadores de um breve dos conflitos em uma guerra muito mais ampla? Uma coisa é inegável: a relação desses dois titãs nunca mais será a mesma, e as consequências de seu combate seguirão ressoando pela política e pela economia americana nos próximos anos. A verdade é que assistimos algo histórico. O primeiro conflito amplo na era dos bilionários de tecnologia, com poder equivalente aos governos nacionais. Trump e Musk podem achar uma maneira de coexistir, mas também se tornaram responsáveis por um perigoso precedente do que acontece quando o ego e o poder colidem bem no cume do poder. Essa foi a história completa da guerra épica entre Donald Trump e Elon Musk, uma saga que está longe de terminar e que continuará moldando o futuro da política e economia mundial. Se vocês curtiram este conteúdo explosivo e querem ficar por dentro de todas as análises mais profundas sobre economia, política e os bastidores do poder mundial, não esqueçam de se inscrever no canal Império Econômico. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma análise exclusiva. E nos comentários aqui embaixo me digam: vocês acham que Trump e Musk conseguirão fazer as pazes definitivamente? Ou essa guerra está apenas começando? Quem vocês acham que sai mais forte desse conflito? Compartilhem suas opiniões. Quero ver um debate de alto nível aqui nos comentários. Lembrando que aqui no Império Econômico, vocês sempre terão as análises mais profundas e corajosas sobre os eventos que realmente importam. Até o próximo vídeo. E fiquem de olho, porque quando se trata de poder e dinheiro, a história nunca para de nos surpreender. Inscrevam-se, curtam e compartilhem. Vamos construir juntos o maior canal de análise econômica e política do Brasil.